tudo bem? O Olhar D está no ar e você já sabe, aqui no Olhar D você tem, de uma forma descontraída, um conteúdo muito relevante. Olhar D é doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Olhar D está no ar, fique conosco, conteúdo relevante para você. Vamos receber agora o advogado de família, Dr. Felipe Londero, para falar sobre um tema que está acontecendo, né? Nem aconteceu, ele está acontecendo e ele sempre traz muitas atualidades aqui em coisas rotineiras, coisas de famílias, enfim. Para isso eu recebo com muita alegria o nosso parceiro de sempre aqui, Dr. Felipe Londero. Doutor Felipe, que alegria te receber. Satisfação enorme. Doutor Felipe é aquela pessoa, assim, gente, ó, que a gente chama sempre quando tem casos familiares, né, que são levados para a mídia, o que acontecem, chegam a conhecimento, ou casos rotineiros que acontecem na sua, na minha, na família de todas as pessoas, e ele está sempre muito antenado com relação a isso. E agora, doutor Felipe, não tem como nós não abordarmos, né, contigo, que é um advogado de família, o tema, infelizmente, a gente brincou agora na introdução, mas é um tema que é vivenciado por uma pessoa pública, que é apresentadora, jornalista na Hickman, né, doutor Felipe? Que então traz o tema violência doméstica para a grande mídia, né? Então várias pessoas começam a debater, mas é algo que acontece, infelizmente, corriqueiramente em milhões, milhares de lares de todo o nosso país. Doutor Felipe, qual a tua percepção, como é que tu está vendo este caso dessa violência, no caso doméstica, porque foi uma violência contra ela em frente ao filho, né? Uma violência familiar. Como é que tu enxerga tudo isso para compartilhar conosco aqui no Olhar D? Quando surgiu a Lei Maria da Penha, lá em 2006, tinha muito aquela discussão, ela é inconstitucional, ela distingue o homem da mulher. Né? E tem gente, até hoje, batendo nessa tecla. Né? Só que, passado aí mais de década, a gente já tem uma compreensão e está mais do que comprovado o quão importante é essa legislação. Né? A Ana Hickman é uma pessoa pública, então esse caso teve uma exposição para além do normal, mas a gente chama de violência doméstica, porque ela acontece dentro do lar, dentro das famílias, não é disposta ao público em todos os casos. Os processos são sigilosos. Então, para nós, advogados, é quase um contrassenso. Isso está sendo despejado todos os jornais, revistas, redes sociais, quando, a bem da verdade, se resolve numa seara bem específica e de poucas pessoas tomando conhecimento. Então, em geral, um caso de violência doméstica é um processo sigiloso. Isso é um processo sigiloso. Para não ter uma exposição das partes. Qual tu acha, doutor Felipe, que foi a intenção da Ana Hickman em publicizar, em deixar assim muito aberto a todas as pessoas? Ela, inclusive, gravou o programa ontem aparecendo roxos no seu braço, que foi onde o marido agressor a agrediu. Ela poderia perfeitamente ter colocado uma camisa para que isso não aparecesse, ou maquiado, mas acho que ela fez o correto, que ela tem que deixar realmente visível, não tem que esconder, porque a vergonha não é para ela, é a do agressor. Exatamente. Mas por que tu acha que ela está querendo que as pessoas vejam isso? Eu não acredito que seja, já pelo histórico profissional dela, que seja algo para se promover, muito pelo contrário. Não, E ela está assumindo um papel muito importante, enquanto pessoa pública, de mostrar que não deve ser aceito, que não deve ser normalizado. Fiz questão de falar é violência doméstica, não é? Antigamente a gente falava violência contra a mulher. Ou o juizado da violência contra a mulher. Não, hoje é o juizado da paz doméstica ou o juizado da violência doméstica. A gente fala violência doméstica justamente porque
sim, é contra a mulher que é a vítima, a mulher que é protegida, ela que é o objeto de proteção da legislação. Todavia, a gente sabe que no âmbito doméstico vai para além. Vai para as crianças, os filhos. Sim. Não necessariamente eles tenham que ser agredidos, mas se eles presenciam, estão sofrendo violência psicológica, se eles estão vendo o agressor diariamente sendo um opressor, um manipulador, a mãe sofrendo, eles estão sendo violentados por tabela, mas estão sendo violentados também. Com certeza. Quando também, em muitos casos, são também agredidos fisicamente ou como forma de insultos, humilhações, infelizmente, né, doutor Felipe? Sim. E uma outra importância dessa postura da Ana Hickman é justamente porque, quando a gente fala em violência doméstica, eu gosto muito de frisar essa palavra, porque a gente trabalha com um contexto em que são coisas que acontecem dentro do lar, que só a família conhece, que não expõe para os vizinhos, para os parentes. Só que, às vezes ficou bêbado um dia. Levantou a voz no outro. 3 meses depois, bebeu de novo. Outra vez a gente ficou com ciúme. Aí vai deixando, e vai começando a ficar mais frequente. E aí já normalizou. E, de repente, é uma convivência insuportável. Para quem pudesse ver de fora, não teria como ponderar e aceitar aquilo, mas já entrou na rotina daquela família. Sim. E essa legislação e essa postura da Ana Hickman de publicizar isso é justamente para todas as mulheres vítimas de violência doméstica do Brasil inteiro percebam que elas estão se sujeitando a algo que é injusto, inaceitável, e que elas têm poder e ferramentas para repelir esse tipo de postura opressora, repelir ameaças, repelir a violência psicológica e agressões físicas. Perfeito. Agora, doutor Felipe, infelizmente, né, a Lei Maria da Penha é uma grande conquista, já tem aí mais de 10 anos, como tu nos fala, e uma das coisas que ela oferece como proteção à mulher é a medida protetiva, né, que se estende também aos filhos. Por outro lado, a gente já viu com bastante frequência, infelizmente, muitos casos onde a mulher faz todo esse processo, ela faz o boletim de ocorrência, é colocada uma medida protetiva, ela fica lá no lar tentando manter, recomeçar a sua vida, e muitas vezes o agressor vem e agride de novo ou comete um feminicídio tirando a vida da própria mulher. Isso causa, infelizmente, um descrédito em uma parcela das mulheres que elas pensam, eu não vou estar protegida não, melhor eu conviver com esse agressor, com esse monstro, isso aí já é assim há 10 anos, já normalizou, como tu falou, e ela pensa, não, olha, aquele caso lá tinha medida protetiva e ele matou, aquele caso. O que a gente pode falar para essas mulheres para que elas tenham mais confiança, para que elas saibam que existe uma possibilidade pequena, mas que a lei muito mais protege do que se elas ficarem à mercê do próprio agressor? Sempre digo, quando se alguém é vítima de um crime, que ela tem que procurar a autoridade. Não pode ter medo de fazer algo que vai lhe beneficiar, lhe proteger. Quando a gente fala em violência doméstica em específico, as pessoas, por conta da violência psicológica, da hipossuficiência, da fragilidade dela perante o agressor, às vezes elas se sentem culpadas por terem feito. Mas não. Então, como você falou, a Ana Hickman estava com os roxos à mostra, a vergonha não era dela. Exatamente. A culpa não é dela, ela é vítima. Ela tem que entender e assumir esse papel. Sou vítima, eu não quero mais esse ataque, não quero mais viver desse jeito. É isso mesmo que eu percebo, assim, para responder esse questionamento. Agora, doutor Felipe, Santa Maria vem aumentando a forma com mais elementos para que ofereça segurança para a mulher agredida, para a mulher vítima. Temos agora aí o lançamento, né, de um aplicativo, que todas nós, Marias, onde a mulher pode lançar mão de um recurso, onde ali vai ter a foto do agressor, a foto dela, telefone de 3 pessoas de confiança, as autoridades, para que ela, no momento de urgência, acione. Tem também agora uma casa de acolhimento com que ela pode ir com os filhos, é algo recente que aumentou esse número da casa, mas ainda assim, o que tu, como advogado de família, nos fala que existe de segurança para essa mulher que de repente está nos assistindo e muitas vezes ela nem entende que ela está sendo vítima de agressão, ela acha que o marido é assim, ele não era lá no namoro, no noivado, mas ele foi ficando estressado, ele tem problema de saúde, ele foi demitido, ele é alcoólatra, ele é nervoso, e aí a mulher vai muitas vezes criando várias e vai acostumando a ser humilhada, a ser chamada de gorda, de velha, os filhos são burros, são um peso, e isso vai normalizando. O que essa mulher tem de direito, o que a justiça oferece de proteção para que ela se encoraje?
é um questionamento muito importante que me traz, como é que eu vou dizer, eu posso trazer da minha experiência diária no escritório, atendendo divórcios, violência, guarda, visita, pensão. Eu posso perceber que a gente tem, na nossa cultura, questões antagônicas lá do passado que a gente não resolveu, que a nossa sociedade ainda acredita, algumas falsas crenças, né? Como eu falei, a vítima tem que entender que ela é vítima e pode fazer ocorrência, é para sua proteção. Se o marido for preso pelo que fez, é culpa dele, não dela. Ah, tu tá me prendendo? Não, eu não tô te prendendo. A mulher tem que pensar isso. Você fez algo que não poderia ter feito, você me humilhou, você tem que pagar. Exatamente. Né? E nessa conjuntura eu percebo várias máculas do passado que a gente tem que trazer à tona a nível de informação para quem nos ouve, para as mulheres, como por exemplo, ouço muito, quando é que eu vou assinar o divórcio? Às vezes o processo está arquivado já, porque já foi sentenciado. Não existe assinar divórcio. Assinar o divórcio. Né? Quando a gente fala em sentença de divórcio, o juiz assinou por todo mundo, né? Decretou, averbou no registro civil, está divorciado. Pega uma certidão de casamento atualizada, tem o divórcio. Tá, mas o que tem a ver com o que a gente fala? É porque, dentre outras circunstâncias, a gente percebe, um exemplo, a mulher divorciada. Hoje, no mundo moderno, pro judiciário principalmente, todo mundo tem o direito de casar e de descasar. Não tem mais interesse em estar casado? Pede o divórcio. O juiz vai conceder, inclusive, liminar. Hoje existe. Tu entra com a petição, teu marido, até o homem pedindo e a mulher, contra a mulher, o outro nem vai saber, já vai estar divorciado quando descobrir. Não precisa concordância mais? Não precisa concordância e tampouco assinatura. Que maravilha. Então, por que eu falo facilitou. Isso? As pessoas têm uma dependência econômica, às vezes, psicológica, né? Mas pode, no processo de divórcio, requerer pensão alimentícia, requerer um acolhimento, pagamento de um aluguel, dentre outras circunstâncias. E estar na condição de divorciada, a gente não está há 100 anos atrás em que aquela mulher é indigna por ser divorciada, fez algo que a igreja não aceita. Não, hoje a gente não tem essa associação mais com um casamento sacralizado, romantizado. Hoje a gente tem uma vida civil, um casamento é quase como um contrato e basta destratar e procurar um contrato melhor, né? Um novo negócio, um novo casamento. Exatamente. É importante isso que tu fala, porque muitas vezes, realmente, antigamente, as pessoas tinham esse estigma da mulher separada, aquela é a mulher separada. E hoje, há muito tempo, felizmente, as pessoas têm, como tu falaste, todo o direito de fazer as suas escolhas, né? Eu não falo isso por nada, eu vejo periodicamente no escritório, tendo circunstâncias que o motivo de estender um casamento, às vezes não sadio, de violência, porque não queria estar sozinha, não queria estar na condição de divorciada, ou por dependência econômica, não sabia, não tinha para onde ir, não tinha família para acolher, ou porque está longe da família, porque se mudou com o marido para outra cidade. Fora a questão de dependência emocional também. Exato, né? Que é complicado. Ou pelos filhos. Aí dos filhos a gente até entende, aceita, né? Mas não, aliás, entende, mas não aceita. Não, sem dúvida. Os filhos não devem ser motivo, porque no momento que você se sujeita a uma violência, por tabela, de forma tangente, você está violentando seus filhos também, permitindo que essa violência chegue neles. E esse reflexo daquela infância permeada por violência vai acompanhar esse filho durante toda a sua formação, a sua vida adulta, inclusive. Agora, doutor Felipe, primeiro passo, a mulher se deu conta que ela está sofrendo uma violência, seja psicológica, seja física, seja financeira, seja qual for o tipo. O que ela faz? Ou é muito claro para ela que ela já vive isso, mas a partir desse momento ela quer saber o que ela faz. Primeira coisa, Delegacia da Mulher, boletim de ocorrência? Sim, mas se o fato está acontecendo, o marido está embriagado xingando ela naquele momento, Brigada Militar, 190. Automaticamente vai ser conduzida para a delegacia, ela também, vai ser decretada medida protetiva, muito provavelmente, de afastamento dele do lar. Né? Então, é uma primeira garantia. Você tem uma dependência de não ter para onde ir? Tá, então a medida protetiva vai te deixar em casa. Quem vai sair é o agressor. Tanto no processo de divórcio, como principal na vara de família, como também em alguns casos dentro da violência doméstica, na medida protetiva, o juiz já pode decretar aquilo que a gente chama de alimentos transitórios, que é provisório, no lapso de tempo da medida protetiva,
para, enquanto não resolve lá na vara de família, o marido já ser obrigado a arcar com um valor mensal para contribuir com o sustento da esposa. Até que isso seja depois estabelecido de fato isso só vai ser no definitivado divórcio. No processo de divórcio na vara de família. Na violência doméstica é sempre transitório. Ah, perfeito. Mas aí nesse processo ela está segura porque está recebendo sua alimentação. Depois disso, o que ela tem como opção de fazer? Digamos que o agressor ainda fique visitando a casa, ainda fique ameaçando pelo WhatsApp, ainda fique fazendo alguma pressão, ou até invadindo a casa, ele tem uma forma de entrar, de pular. Ela tem um local que ela pode ir, permanecer com os seus filhos, temporariamente até as coisas se organizarem, né? Confesso não saber como funciona a questão de vagas, se tem espaço para todas. Sim. Mas sim, existe um espaço predeterminado, né? Alguns municípios têm, outros não, né? E, além disso, essa questão de persistência de contato, perturbação, até a perturbação é uma violência, é um crime. Nisso, a medida protetiva geralmente são de afastamento a nível de proximidade física, a 50, 100, 200 metros, de proibição de se aproximar, como também de não entrar em contato por qualquer meio, por intermédio de outras pessoas, por mensagem, por rede social, por telefone, não pessoalmente. Pode. Então, continua praticando o que está proibido de praticar, outra ocorrência, ou comunica diretamente à vara da violência doméstica aqui de Santa Maria, que eles têm um serviço muito interessante, eles têm WhatsApp, eles têm uma organização, eles procuram as pessoas para saber como é que está. Perfeito. Automaticamente, por WhatsApp, você pode comunicar o descumprimento ou o interesse de renovação, se está terminando a medida protetiva, não há necessidade de advogado muitas vezes. Então, tudo isso tem uma rede de apoio para a mulher, com certeza. Rede de apoio, literalmente. Então, mulher, não aceite nem o primeiro tapa, o primeiro empurrão, não importa se ele está bêbado, se ele está brabo, se ele está depressivo, se seja o que for, ele não tem direito. E não aceite humilhações também, especialmente as mulheres muitas vezes têm o relato de ficaram mais velhas, já não estão com o corpo mais tão bonito e sofre aquela agressão, aquelas ofensas. Não aceite, não aceite. O Dr. Felipe, então, deu os caminhos para que você tome todas as medidas e dê um basta, a fila anda, bota esse agressor para fora e segue a vida. Muito obrigada, Dr. Felipe. Querido, sempre um prazer falar contigo, viu? Com certeza, obrigado, até a próxima. Você continua com a gente? Depois do intervalo tem muito mais. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
volta com o programa Olhar D e hoje nós vamos falar sobre olho seco. Você tem olho seco? Parece que primavera, verão, pior ainda. Não sei se é mito, se é verdade, mas como eu não sei esse assunto, nós vamos convidar novamente a nossa querida convidada, que é a doutora Márcia Abelim Vargas, ela que é médica oftalmologista. Seja muito bem-vinda, que bom que tu está aqui conosco hoje. Tudo bem? Cris, Tudo bem? Um prazer. Com Doutora Márcia, olho seco, o que que causa? Para nós começarmos a entender, assim, o que que causa o maldito olho seco? Bom, Cris, o olho seco é mais comum do que a gente imagina, né? Muitas pessoas sofrem de olho seco e às vezes nem sabem que é um olho seco. Às vezes confundem justamente, como tu disse, com uma alergia. Porque sintomas de olho seco são variados. Um deles é também a coceira, pelo ressecamento. Então, principalmente na infância, tem muitos pais que levam a consulta achando que é conjuntivite alérgica. E às vezes é olho seco. Sim, as crianças também podem ter olho seco. Tá? E é um sintoma bem desconfortável, né? Sim. É um olho que coça, às vezes ele pode arder, sensação de areia nos olhos, dor, irritação. Então ele tem muitos sintomas. Ele não é um sintoma exclusivo que tu só daquele sintoma tu diz, tem o olho seco. Tem o olho seco. Agora, ele necessariamente está relacionado com algum outro tipo de problema de visão, ou ele pode ser somente o que já é o suficiente em termos de desconforto, mas ele não está necessariamente relacionado a algum outro tipo de problema nos olhos, né? Não necessariamente de visão, mas claro que se ele se agrava, ele pode dar uma dificuldade visual, porque você não está lubrificando bem os olhos, né? É que nem quando você tem um para-brisa que não está muito bem limpo, então a lágrima, ela tem essa função de lubrificar e deixar o nosso olho limpo. Mas a causa principal do olho seco, a maioria dos olhos secos, são propriamente do olho, são inflamaçõezinhas em glândulas que a gente tem nas pálpebras. Que isso, então, criança, jovem, idoso, qualquer um pode ter, né? Porque a gente tem dois tipos de olho seco, Cris. A nossa lágrima, ela tem 3 componentes. Ela tem um componente oleoso, que é o que fica mais na frente. Depois tem o aquoso e bem a última camadinha é mucinoso. É às vezes sabe quando às vezes tu acorda e diz assim, parece que tem uma gosminha no meu olho, uma clara de ovo, uma gosminha. Aquele é o componente mucinoso. Tudo são glândulas que secretam essas camadas do filme lacrimal. Então, o mais comum é quando as glândulas que secretam a parte oleosa, que são as glândulas de meibômio, que ficam na nossa pálpebra, não estão secretando muito bem essa parte oleosa, e aí a gente tem um olho seco evaporativo. Porque a parte oleosa é que faz com que a lágrima permaneça um pouquinho mais tempo ali no teu olho antes dela evaporar para o ambiente. Mas e aí quando acontece isso? Porque tem muitos colírios, até tem uma propaganda na TV de extremo mau gosto, onde as pessoas fazem uma fila. Tu já assistiu? Não. As pessoas fazem uma fila e o farmacêutico está aqui parado em uma farmácia e uma das pessoas fala assim, eu sou o campeão mundial de videogame, meus olhos ficam secos, e ele fala, é porque você está ficando muito em frente à tela, tome este colírio. Aí outra pessoa fala, eu tenho alergia, meu olho está seco, tome este colírio. É o mesmo colírio, é uma propaganda péssima de uma marca de colírio. Tem alguns colírios que prometem ser, então, lágrima, né? Lágrima artificial. Tem alguns colírios que são para deixar o olho branquinho. Como é que a gente resolve essa questão desse olho que evapora sem ir nessa farmácia pedir informação? Pois então. As lágrimas artificiais, elas são um conforto, né? Elas não vão tratar. Porque se você tem uma doença nessas glândulas, uma inflamação, você tem que tratar isso. Então, você tem que ir ao oftalmologista para ele ver qual é o melhor tratamento. Porque a gente tem desde colírios que não são lubrificantes, dependendo do caso, vai ter que também tomar remédio via oral. Às vezes também é necessário colocar, já tem hoje tratamento com luz intensa pulsada, que é um tipo de laser, para ajudar essas glândulas a ter uma função melhor, porque elas estão disfuncionais, né? Perfeito. Então, o colírio, por isso que as pessoas pingam, dizem assim, eu pingo e logo volta a sensação. Porque é um alívio. Eu sempre digo pro paciente, você vai usar isso como um alívio, mas isso não vai te curar.
Existe o outro olho seco, que é menos comum, em torno de 15 a 20%, que é da camada aquosa, né? Então, desse da camada aquosa, são gerados por doenças, principalmente as doenças reumatológicas, né? Artrite reumatoide, o lúpus. A fibromialgia também? Não. Não? Problemas de tireoide, menopausa, né? Então, eles vão modificar. Então, você tem que tratar a doença. Você pode até usar o colírio esse pra aí, esse sei lá, que eu não conforto. sei qual é Esse ainda. da farmácia. Não vi esse, né? Vou investigar. Você pode usar. Ele é como um alívio. Né? Perfeito. É que nem você passar um hidratante na pele. Você tem pele seca, você vai usar um hidratante. Mas ele só está cumprindo o seu papel de aliviar. Você vai continuar com a pele seca, né? Que tipo de exame, doutora Márcia, se faz para entender qual desses dois tipos de óleo seco que a pessoa tem? A gente faz um exame que pinga um colíriozinho amarelo no olho e vê o tempo de ruptura do filme lacrimal. É um examezinho simples que faz na lâmpada de fenda, que é um aparelho que o oftalmologista tem, que tu instila e pede para o paciente piscar e depois não piscar, e aí você vê o tempo de ruptura. Né? Existe um outro teste, que é o teste de Schirmer, que daí é uma fitinha que é colocada no olho e deixa ali o tempo para ver daí a parte aquosa, de quanto que você está produzindo de parte aquosa pela sua glândula lacrimal daí. Agora, muitas pessoas também têm essa queixa do olho seco, as pessoas que usam lente de contato. Aí já é um terceiro tipo ou se enquadra no mesmo primeiro e é o mesmo tratamento? Que falam, eu uso lente, adoro a lente, mas o meu olho fica extremamente seco, eu tenho que pingar a cada 10, 15 minutos, acabei largando a lente de mão e voltando para o meu óculos. Lente tem mesmo? É como um efeito colateral, a secura do olho? Não, não tem. A pessoa já tem um olho seco, tá, geralmente mais esse das glândulas, né? E aí ela tá ainda com um corpo estranho ali no olho, mas não é a lente que causa. Que causa isso. Ela tem outros fatores no seu olho que fazem com que não produza lágrima, e como a lente de contato, principalmente a gelatinosa, que causa mais, ela precisa estar úmida, ela retira um pouco da tua umidade, da tua lágrima, para ela não ficar seca. Se o olho já é seco... As pessoas que têm olho seco, por exemplo, e não tratam, elas têm mais dificuldade, então, de se adaptar com o uso da lente de contato. Tipo, não trato, tenho o olho seco a vida inteira, é desconfortável e tal. Conseguem lidar com a lente ou são possíveis que vão guardar na gaveta como eu? São pessoas que não vão conseguir ficar muito tempo com as lentes. Fora o que um olho seco não tratado, ele pode gerar outros problemas para a pessoa. É um olho seco, ele pode gerar inflamações, tanto nas pálpebras como conjuntivites também, né? E se começa a gravar muito e fica muito seco, a córnea, que é essa primeira camadinha transparente onde a gente coloca a lente de contato, ela vai tendo microlesões, essas microlesões podem ser porta de entrada para bactérias e pode ir dando complicações. Então, não é normal e nem legal você ter olho seco. Então, a tua recomendação é que, tendo essa queixa, percebendo, tem alguns períodos que fica mais seco que os outros, por exemplo, primavera, só se for uma questão alérgica, né? Se tiver associado à questão alérgica. Aí fica mais complicadinho, o olho fica mais seco. O olho seco piora, sim, em fatores ambientais, mas não nesse quesito sazonal como uma conjuntivite alérgica. Certo. Mas, tipo, aqui a gente está dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado. Então, a umidade relativa do ar baixou. Né? Então, pessoas que trabalham em ambientes assim, pessoas que usam muito telas. Sim, então tem esse fator ambiental que vai agravar o que ela já tem, né? Ou às vezes a pessoa até nem tem um olho seco, mas ela quase não pisca, porque está sempre fazendo o uso de telas e fica ali, não pisca, e aí ela vai ter a evaporação, porque a lágrima vai evaporar de um jeito ou de outro, né? Só que ela tem que ter o tempo ideal de evaporar e não ficar evaporando em poucos segundos. Agora, doutora Márcia, tu falou sobre telas, né? A gente vive em uma geração, em um mundo onde se está exposto, se faz uso de tela o dia inteiro, na hora de dormir, quando acorda, a gente acorda, a primeira coisa, celular. É verdade. Não é nada bom isso, mas pra ver o tempo. Como é que é o tempo hoje? O celular virou onde a gente vê a temperatura, onde a gente vê a hora, é o que nos acorda, é o que nos informa, é uma dependência doentia. Mas aí é tela, né? Aí a gente vai sentar na frente de um note para trabalhar, é tela. A gente vem gravar, são luzes, tela. Então,
como é que a gente protege? Digamos aquela pessoa que não tenha o olho seco, mas ela quer ter uma proteção para os olhos. Existe algo que ela possa usar? É recomendado que ela use, mesmo que ela não tenha essa queixa do olho seco? Ou a orientação é que ela diminua a exposição às telas? Tudo depende, né? Se é teu trabalho, tu não vai ter como fazer isso. Então, sim, se valer de um colírio lubrificante, ter em mãos para ter um alívio lubrificante, né? Não esses que tu comentou de clarear os olhos, isso é outra coisa. Ter um colírio lubrificante, piscar, se dar conta que precisa piscar mais, né? A piscada completa. Também existe uma regra americana que é 20-20-20. A gente não consegue fazer exatamente isso, mas eles fizeram um estudo, 20-20-20, seria a cada 20 minutos você descansar 20 segundos olhando a 20 pés. 20 pés seria em torno de 6 metros, ou seja, olhar para longe. Então, mas quem consegue? Mas se conseguisse a cada 20 a 30 minutos, dar uma pausa, olhar para longe, piscar durante 20 segundos, isso também já está protegendo o seu olho, tanto do desconforto também, às vezes quer ficar muito tempo na leitura, né? Mas não é tão difícil, né? Então, vamos... É que a gente esquece, né? Quem é que vai ficar ali 20 segundos, vai dizer, ai, nossa, deixa eu cuidar 20 segundos. Quando tu vê, passou uma hora ali. Mas mesmo que passe um pouquinho, olhar, então, por 20 segundos... Para longe. Pro longe. É como eu digo no consultório, não adianta tu sair da tela e pegar um livro, uma revista, não. É olhar na janela, levantar, caminhar um pouco, vai tomar uma água, vai ao banheiro. Já vai fazer bem para várias... realmente deixar o olho em paz, descansar um pouco. É um descansinho que se dá pro olho. Agora, sobre piscar, doutora Márcia, num outro encontro que nós tivemos, você falou sobre que as pessoas estão piscando menos, até por causa do estímulo das telas, né? Como é que é piscar corretamente? Porque é algo que parece tão básico, mas a gente não tem mais feito isso com qualidade, né? Não, agora que a gente está conversando sobre isso, a Cris está piscando maravilhosamente. Eu vejo a doutora Márcia. Tá linda. Fico assim, ó. Ela fica piscando. E aí, porque desde a primeira vez que tu falou isso, eu testei e, de fato, ele umedece. Porque, porque eu realmente não piscava. E aí, quando eu converso com ela, eu lembro, eu pisco. Ótimo. Ela é ótima. Doutora Márcia, como é que é piscar certo? Piscada completa, como é que é? A piscada completa é você realmente sentir, né, se conscientizar, parar, fazer eu quero, porque isso é um movimento automático, a gente não pensa. Mas se você vai se conscientizar, será que eu pisco bem? Você tem que sentir que tá tocando embaixo. São milésimos de segundo, a piscada é rápida. Mas, se eu agora tô falando de piscar, então eu tô prestando atenção na minha piscada, eu tô sentindo que a de cima encosta embaixo, mesmo que seja rapidinho. Eles... Não precisa ficar com o olho fechado, basta encostar e levantar. Não, o estímulo é a piscada, senão quando a gente fosse dormir, a gente ia acordar uma poça de lágrima, né? É verdade. Então o estímulo é piscar, não é fechar. Então pode fazer isso. Piscar. Tá. Vai fazer num ambiente público que a outra pessoa vai achar que você está paquerando. Nossa, vai achar que tem um tique. Tá com tem um tique nervoso. Agora, doutora Márcia, a gente brinca sobre o olho seco, mas muitas pessoas, por exemplo, estão num local público, veio, digamos, um vento, veio alguma coisa pro seu olho, ou ela está com alguma coceira, e aí ela não higienizou a mão, e a primeira coisa que ela faz é levar as mãos para os olhos. Tu falou agora há pouco sobre a entrada de bactérias, e qual é o risco da pessoa fazer levar a mão aos olhos não estando higienizado? O risco de levar uma infecção mesmo, uma conjuntivite, que é o mais básico, né? Tá. Então, a tua recomendação é que mesmo que esteja coçando, que esteja seco, higieniza as mãos primeiro, para depois fazer um movimento leve. A gente pode falar uma outra vez sobre conjuntivite, sobre como que pega conjuntivite. Né? Tá aí. Já que tá falando esse negócio da mão. Já temos a pauta para o nosso próximo encontro. Doutora Márcia, muito obrigada, porque realmente a gente vai... tirando o costume, perdendo o costume de hábitos simplésimos, gente. Imagina que a gente está falando sobre piscar os olhos, né? Mas é que o mundo mudou, nossos estímulos visuais, o excesso de telas, então é importante a gente recobrar coisas para proteger, para termos saúde ocular, e para isso, nada melhor que conversarmos com a doutora Márcia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo. Na próxima vamos falar de conjuntivite? Tá bem, fechou.
E aí, você gostou do programa de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que o Olhar D passa de segunda a sexta-feira, sempre em torno de 8h30 da noite. Você é sempre nosso convidado, porque nós apresentamos um conteúdo bem relevante de forma descontraída. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com alegria e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki, estética e saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe amanhã também, de segunda a sexta, Olhar D, 8h30 da noite. Adorei estar com você no programa de hoje. Até mais!